Entendida essa parte dos conceitos de magnetismo e de ressonância, vamos para o átomo, a unidade fundamental da matéria. No átomo você tem o núcleo, que é formado por prótons e nêutrons, e você tem a eletrosfera, os elétrons que estão orbitando em torno do núcleo. O número de massa desse átomo, ou seja, a massa toda, está praticamente toda concentrada no núcleo, né? Corresponde à soma do número de prótons com o número de nêutrons. Já a eletrosfera tem massa desprezível. Os elétrons realizam esse movimento orbital e possuem uma carga. Se os elétrons realizam movimento e são uma carga em movimento, produzem campo magnético. Toda carga em movimento produz um campo magnético. Só que o elétron tem uma massa desprezível, como nós comentamos, então esse campo magnético produzido também é desprezível. Então, esquece o campo magnético dos elétrons. No caso do núcleo, o núcleo também tem carga positiva. E esse núcleo tem prótons, que são cargas positivas e que também realizam movimento. Nesse caso, um movimento em torno do seu próprio eixo, que é o movimento spin. Então, se é uma carga e se realiza um movimento, também produz um campo magnético. Dessa vez, não desprezível. Por quê? Porque a massa do átomo está ali no núcleo. Então, o núcleo atua como um pequeno ímã. Por quê? Porque ele é uma carga em movimento. E toda carga em movimento produz um pequeno campo magnético. O que acontece? Todos os núcleos de todos os elementos produzem campo magnético? Não. Por quê? Porque os núcleos que têm número de massa par ou número de prótons par vai produzir cada um desses prótons um pequeno campo magnético, mas de forma aleatória. E esses campos magnéticos vão se anular entre si. Então, primeiro conceito, não é todo núcleo que vai produzir spin resultante. Por quê? Porque esses spins dentro do núcleo, no caso de um núcleo com o número de massa par, ou número de prótons par, vai ter um movimento aleatório e esses vetores se anulam entre si. Aqueles com número de prótons ímpar, né, ou número de massa e número de massa ímpar, eles têm um momento angular de spin, ou seja, um momento magnético, um campo magnético resultante. Esses aqui são os núcleos que possuem spin, os núcleos mais comuns no corpo que produzem spin. E existem alguns isótopos que até são bastante abundantes no corpo, mas que não produzem spin. Por exemplo, o carbono e o oxigênio, eles não produzem spin. Por quê? Porque ele tem número de prótons e número de massa ímpares. Ok? Agora, um exemplo muito interessante sempre é o hidrogênio. E nós vamos usar, inclusive, o hidrogênio para nossa produção de sinal, né? O campo magnético será o do hidrogênio. Mas, só para entender o porquê disso, a gente já começa a entender, a perceber que o hidrogênio só tem um próton e não tem nêutron no seu núcleo. Ele tem um número de massa igual a 1. Então ele tem um próton e não tem nêutron. Então a gente pode dizer que o núcleo do hidrogênio é o próprio próton do hidrogênio, que está ali girando em movimento spin. Então ele tem um número de massa ímpar e um número atômico também ímpar, então produz um campo magnético. Agora veja que interessante. Falamos que todos os núcleos com número de massa ímpar produzem um pequeno campo magnético. Isso é verdade. Mas o nosso corpo, o corpo humano, o corpo dos outros animais, não são ímãs. Não são ímãs, né? Lembra lá que eu falei que o ímã ele tem esse direcionamento de todos os domínios magnéticos, todos os micropontos do ímã, ele tem um vetor com sentido e direção iguais. E aí eles produzem campo magnético. O nosso corpo não é assim. Por quê? Porque esses pequenos domínios magnéticos que são os núcleos, eles também, através do movimento das moléculas, realizam esses movimentos spins
de forma aleatória. Ou seja, as moléculas do corpo estão ali também se movimentando aleatoriamente, de modo que esses núcleos, esses átomos, produzem microcampos magnéticos que também se anulam entre si. De modo que a resultante final de um corpo humano, por exemplo, é sempre igual a zero no seu momento magnético. Ok? Então, por que o momento magnético de um corpo humano é nulo? Porque, apesar de ele ter prótons que produzem algum campo magnético, esses prótons e esses átomos e essas moléculas realizam movimentos aleatórios, de modo que esses vetores se anulam entre si. Agora, o que é que vai acontecer quando um corpo humano entra em contato com um campo magnético muito forte? Um campo magnético da ordem, por exemplo, de 1 Tesla. Só para vocês terem uma ideia, a unidade de medida do campo magnético é o Gauss. E o campo magnético da Terra tem por volta ali na média de 0,5 Gauss. 0,5 Gauss. Então, 1 Tesla equivale a 10.000 Gauss. Ou seja, 1 Tesla equivale aí a 20.000 vezes o campo magnético da Terra. O que é que acontece se um corpo humano ele entra em contato, ele entra em proximidade com o campo magnético dessa magnitude, de 20.000 vezes o campo da Terra, ou seja, de um grande ímã? Esses prótons, esses domínios magnéticos, esses pequenos prótons de todos os elementos, eles vão entrar em ação do campo magnético e vão passar a se direcionar obedecendo esse campo magnético. Então agora, aqueles prótons que estavam todos aleatórios, eles passam a se alinhar, todos eles, na mesma direção do campo magnético. Sendo que alguns vão se alinhar na mesma direção e no mesmo sentido. A gente vai chamar esses prótons de prótons paralelos, ou prótons de baixa energia, aqueles prótons que são vencidos, que são atraídos pelo campo magnético. E você tem outros prótons que também se alinham na mesma direção, porém no sentido contrário. Esses são ditos prótons antiparalelos. Os prótons paralelos sempre serão a maioria. Então sempre o vetor resultante vai ser no sentido sul-norte, ou seja, no mesmo sentido do campo magnético. Esses prótons são prótons paralelos, esses prótons são prótons antiparalelos. Os prótons paralelos são prótons de baixa energia e os prótons antiparalelos são prótons de alta energia. Quanto maior for esse campo magnético, mais prótons serão vencidos, ou seja, maior vai ser o vetor resultante, porque eu vou ter um menor número aqui de prótons antiparalelos. Então vamos recapitular. Se eu aumentar esse campo magnético, se eu aumentar o poder desse ímã, o que é que vai acontecer? O vetor também vai aumentar. Por quê? Porque eu vou conseguir vencer alguns desses prótons antiparalelos. E aí eu já abro um parêntese. É por isso que o vetor inicial, o M0, de uma máquina, de um aparelho de 3 Tesla, vai ser maior do que o de um aparelho de 1,5 Tesla. Por quê? Porque o número de prótons antiparalelos vai ser menor. Então vamos lá. Está aqui a ação do ímã, o B0, a gente vai chamar a partir de agora o campo magnético do aparelho de B0, e o campo magnético do corpo humano, o campo magnético total, né, do corpo humano, dos prótons de hidrogênio, a gente vai chamar de M0. De início, o que acontece? O corpo humano está lá, agora sob a ação de um campo magnético, agora os seus prótons estão todos alinhados na mesma direção do campo magnético, mas veja que alguns estão em sentido oposto e outros em sentido igual. Os que estão em sentido igual são os prótons de baixa energia ou paralelos, os que estão em sentido oposto são os prótons antiparalelos. No final, o vetor resultante vai ser sempre no mesmo sentido do campo magnético, mas o tamanho desse vetor, digamos assim,
a intensidade do campo magnético vai depender da intensidade do B0, ou seja, do campo magnético da máquina. Ok? Quanto maior esse B0, mais prótons antiparalelos serão vencidos e maior vai ser o M0.